Agora, essa regrinha vai valer também para quando a gente tiver dízima periódica composta? Mais ou menos. Vamos ver o porquê. Qual a fração geratriz? Então a gente tem aqui, né, que um probleminha aqui também para resolver. E agora a gente vai descobrir então qual é a fração geratriz, porque a gente viu que não dá para fazer um cálculo com um número que é infinito, correto? Então vamos lá. A mesma coisa, existe uma fração que resulta em menos 0,78 infinitas vezes. O que eu vou fazer? Passar aquilo que não faz parte do meu período para a parte inteira. Então, o que não faz parte do meu período? Somente o 7. Então, eu preciso andar com a minha vírgula, uma casa para a direita, a gente vai multiplicar por 10. Então, ficou 10x igual a menos 7,8 infinitas vezes. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar nessa primeira situação, x igual a menos 0,78888 infinitas vezes, e eu vou passar de uma vez o que não faz parte da minha dízima, do meu período, e também o meu período, para a parte inteira. Repetindo, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar aquilo que não faz parte do meu período e o período inteiro para a minha parte inteira. Então, como assim? Eu tenho aqui 0,78 infinitas vezes, né? Menos 0,78. Eu vou passar o que não faz parte do período e o período para a minha parte inteira. Então, quantas casas que eu vou ter que andar? 2. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Então, aqui eu multipliquei o primeiro por 10. Nós vamos multiplicar agora por 100. É só isso que muda, tá? Da dízima periódica composta para a dízima periódica simples. Então, multiplicamos por 100 agora. 100 vezes x, 100x. 100 vezes menos 0,7888 ficou menos. Passei tudo para a minha parte inteira e ainda ficou o meu número 8 na minha dízima. Na minha dízima periódica, né? Ele é o meu período ainda. E agora, só fazer igual a gente estava fazendo, o de baixo menos o de cima. 100x menos 10x, 90x. O nosso período a gente vai cortar, né? Porque 8 menos 8 aqui vai dar 0. E agora aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente está trabalhando com um número negativo, né? Nós temos menos 78 menos 7. Né? Fica assim, menos 78 menos 7. E a gente vê lá no sétimo ano que quando você tem um sinal negativo na frente de um parênteses, o que a gente faz? Ele quer o oposto desse valor, né? Qual é o oposto de menos 7? Mais 7. Então, menos 78 mais 7, menos 71. O meu 90 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Estou com dúvida, então vamos fazer 71 dividido por 90. Olha lá, 0,7888888. E a gente precisa manter aqui esse menos 71 negativo, né? Porque o nosso número é negativo, então um desses valores tem que ser negativo para poder ter um resultado como negativo ou colocar esse sinal negativo bem alinhado com o traço da nossa fração. Professor, agora a gente tem um número aqui na parte inteira. No exemplo anterior não tinha. Muda alguma coisa? Nada. Então, ó, existe uma fração que resulta... Opa! Existe uma fração que resulta neste número que está aqui. Correto? O que a gente vai fazer? Primeiro passo, lembrando que agora a gente está falando de uma dízima periódica composta. Primeiro passo, a gente vai passar aquilo que não faz parte do nosso período para a parte inteira. Então, o que não faz parte do período? O 12. Então, eu tenho que deslocar a minha vírgula 2 casas. Se eu tenho que deslocar 2 casas, eu vou multiplicar por 100. Então, isso daqui vai virar 100 vezes x, 100x. 100 vezes isso daqui, ó. Esse 1 está aqui. A minha parte, que não faz parte do período, passou para a parte inteira, né? E sobrou só o 3 aqui da dízima periódica. Tá certo?
Agora, o que a gente faz? A gente passa aquilo que não faz parte do meu período e também o período para a parte inteira. Então, quantas casas que nós vamos ter que andar? 3 casas, né? Se vai ter que andar 3 casas, a gente vai multiplicar por 1000. Então, aqui nós temos 1000 vezes x, 1000x, e 1000 vezes esse número, é só a gente deslocar a vírgula 3 casas para a direita, então nós vamos ter 1123,3 infinitas vezes. O de baixo menos o de cima. 1000x menos 100x, 900x. A nossa dízima periódica, o nosso período aqui, o 3 e o 3, a gente vai cortar. E agora a gente precisa fazer 1123 menos 112, que vai dar 1011. O 900 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vamos ver se deu certo? 1011 dividido por 900. Olha lá, 1,1233333. Ou seja, para a gente calcular aquela situação que eu apresentei para vocês, menos 0 tal, tal, qual que foi a fração? Menos 71,90 avos. Menos 71,90 avos. E depois 1011,900. 1011,900 avos. Eu consigo transformar o 90 em 900 bem fácil, só multiplicar por 10. Então não vou nem calcular o MMC. Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero. Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero. Repete o denominador. E soma. Né? Eu devo 710 e eu tenho 1011. É uma regrinha que, inclusive, eu já mostrei para vocês na nossa aula de adição de números inteiros. Então, estou deixando aqui em cima, vai aparecer para vocês um link. Quem tiver dúvida nisso daqui ainda, clica no link que você vai ser direcionado à nossa aula de adição de números inteiros. Então, eu tenho 1011 e eu devo 710. Dá para pagar? Dá para pagar e sobra, então meu resultado é positivo. E aí eu só preciso fazer 1011 menos 710, que resulta em 301. Ou seja, o resultado disso daqui é 301,900 avos. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido absorver esse conteúdo. São regrinhas bem tranquilas de se guardar, muda muito pouco da dízima periódica simples para a dízima periódica composta para achar a fração geratriz. Estou deixando para vocês na descrição do vídeo uma lista de exercícios para que vocês possam treinar esse conteúdo e logo logo eu posto a correção para vocês, tá certo? Não esquece de deixar o like no vídeo e é isso. Te vejo na nossa próxima aula.